Oi mães! E hoje eu vim trazer um vídeo a pedidos de duas mães através do direct e eu achei super pertinente falar sobre isso. Eu sei que mesmo que não seja um assunto que aparentemente te causa uma certa curiosidade ou que você entenda que é importante, eu já quero adiantar que quando você tem acesso a essas informações, o seu caminho fica muito mais fácil. A hora dos ajustes ali de criar uma rotina para o seu dia a dia, criar uma rotina pensando no ritmo do seu filho, no jeito de ser dele, faz realmente uma diferença enorme. Pode ser a diferença entre um trabalho que vai ser muito difícil e algo que vai ser bem mais pensado e que vai te trazer um retorno bem maior. E quando eu digo um retorno bem maior, é tanto no sentido da criança ter um desenvolvimento mais saudável e de conseguir desenvolver seu potencial máximo, como também você, enquanto mãe, não ter uma jornada tão pesada, né? Não ter algo que é tão desgastante, algo que faz ali o seu dia a dia ficar mais cansativo, você com menos paciência. Então, quando você entende, né, que temperamento que faz parte ali do seu dia a dia, que cada criança tem um jeito de ser diferente, isso que eu vou falar aqui parece muitas vezes entendido como um clichê de sim, eu sei que todo mundo é diferente. E eu preciso sempre reforçar que por mais que isso seja algo que parece ser muito óbvio, muitas vezes é trabalhado de uma forma que não é considerado a singularidade, de uma forma que muitas vezes o temperamento da criança ele não é levado em consideração. E até arrisco a dizer que quando você não tem esse conhecimento, você fica meio, não só perdido, você fica com aquela sensação de sempre buscar algo a mais no seu filho, quando na verdade pode ser algo que existe um limite que diz eu só consigo ir até aqui. E muitas vezes, se você não tem acesso a esse conhecimento, você vai ser aquela pessoa que vai ultrapassar os limites do teu filho. E aí a gente sabe que quando isso não acontece de uma forma respeitosa e quando isso não acontece de uma forma saudável, a gente tem sim alguns prejuízos lá no futuro. Então, vamos entender um pouco melhor, porque ganhar conhecimento sempre é uma possibilidade de você conseguir ampliar o seu olhar e de conseguir enxergar o seu filho com olhares mais, como é que eu posso dizer, de mais possibilidades, né, de você entender e às vezes até tirar algumas dúvidas e pensar, nossa, então era por isso que o comportamento do meu filho era assim e eu não entendia. Então vamos aqui entender um pouco sobre temperamento, né? Eu trouxe aqui para vocês 9 aspectos que fazem parte do temperamento de uma criança ou de qualquer indivíduo, mas hoje a gente vai focar aqui nos filhos de vocês, né? Nesse temperamento da criança. Primeiro que quando os estudos foram feitos, né, esses estudiosos que trouxeram esse conhecimento, a Chess e o Thomas, eles categorizam o temperamento como sendo de 2 tipos principais, né, que são temperamentos ativos e temperamentos passivos. Só que mais que categorizar, de entender que existem essas 2 polaridades, a gente precisa entender os aspectos que fazem parte, né, desse conjunto de que a gente entende como sendo o temperamento. E aí, num primeiro aspecto, né, a gente vai falar sobre nível de atividade, né? E aí, que pode ser alto ou baixo. Vamos entender um pouquinho melhor sobre o que isso quer dizer. Quando a gente fala de nível de atividade, vocês podem imaginar aquela pessoa que quando vai descrever o filho, diz, meu filho é aquela criança que não para quieta. Meu filho é aquela criança que eu posso botar o que for ali para distrair ele, ele não consegue parar, ele realmente quer toda hora estar na ativa, e aí é uma criança que tem um nível de atividade mais alto. Já tem outra mãe que pode dizer assim, não, esse meu filho aqui, eu tenho que estar fazendo alguma coisa para ele acordar, para ele se movimentar, para ele ter uma atitude, porque ele é uma criança muito passiva, muito que a gente precisa todo o tempo estar estimulando. E eu gosto até de enfatizar que a gente precisa pensar que existe muitas vezes na nossa cabeça ali de mãe, né, uma criança ideal e que muitas vezes se afasta de uma criança que é a criança real. E a gente precisa sim perceber que quando a gente foca muito numa criança ideal, a gente começa a procurar ou a rotular aquela criança que tem um temperamento já bem inato, bem definido, como sendo algo inadequado, quando na verdade trata-se apenas de ser o diferente,
né? Então, por isso que a gente fala, às vezes está ali dentro de uma mesma casa, filhos com temperamentos totalmente diferentes e você tendo que lidar com aquela diferença e lidar com esse processo de educar, que por si só já não é fácil, né? Ele já é bem complexo e de você ter que olhar por vários ângulos e de várias formas, mas é como eu falo para vocês, sempre que a gente adquire conhecimento, o olhar é ampliado e a gente tem sim mais possibilidades, mais caminhos, né? Então, primeiro você precisa avaliar isso, né? O nível de atividade do seu filho. E aí você começa já a ter algumas observações e algumas informações que vão ser úteis para você fazer essa leitura, né? Para você fazer esse reconhecimento do jeito de ser de cada criança. Num segundo ponto, num segundo aspecto do temperamento, a gente tem o ritmo biológico, né? Que trata-se exatamente das previsibilidades que a gente tem das próprias funções ali da criança. O que eu quero dizer com isso? Esse ritmo ele tem muito a ver, por exemplo, com aquele seu filho que todos os dias, na hora de ir para o banheiro, ele tem um funcionamento totalmente previsível. Você já sabe a hora que ele vai querer fazer o cocô, você já sabe a hora que ele vai ficar possivelmente apertado para fazer o xixi. É aquela criança que você sabe mais ou menos a hora que vai dar fome nele, a hora que começa ele sentir sono. É aquela criança que você sim percebe que existe uma previsibilidade de você já ficar muito fácil de reconhecer. Quando, por outro lado, a gente tem aquelas crianças que não é tão fácil de prever, porque o próprio temperamento ele é imprevisível. A própria função ali, o próprio nível biológico da criança não dá aquela previsibilidade esperada. E sim, pode ser mais desafiador você ter que lidar com uma criança que tem esse temperamento mais imprevisível. Isso, consequentemente, te traz mais desafios. Mas eu ainda posso dizer que mais desafios do que a imprevisibilidade do temperamento do teu filho, das ações e das funções deles, pior que isso é você nem ter conhecimento de que isso existe. E você ter que estar trabalhando ali com algo que você muitas vezes vai considerar como um mau comportamento, como uma birra, quando na verdade faz parte de um jeito de ser, faz parte de algo que nem a própria criança pode controlar, mesmo que ela quisesse te fazer feliz. Talvez fosse algo que não tivesse no alcance, talvez não, muitas vezes é algo que não está ao alcance da criança. E aí por isso que é bom a gente ter o conhecimento, né, para não forçar o que não deve ser forçado. E num terceiro aspecto, a gente tem as respostas iniciais. O que seria essa resposta inicial? Seria exatamente a reação que uma criança tem quando algo novo acontece. Então, vamos pensar aqui naquela criança que quando acontece do pai que estava todo o tempo ali trabalhando em casa, ou a sua companheira estava ali todo o tempo trabalhando em casa e de repente tudo volta ao normal. Agora, por exemplo, na pandemia, tudo voltou ao normal e aquilo que era uma rotina passa a ser uma outra rotina. E aquela criança vai responder a isso de uma forma diferente, né? Então, tem crianças, por exemplo, que quando a mudança chega, elas não sentem isso com muita força, né? Com muita intensidade. Já tem outras crianças que essa resposta inicial, né? Essa reação dela ao novo, não só em termos de adaptação, é como se fosse assim, ela vai, muitas vezes vai aproximar, né? Eu coloquei nos opostos, aproxima-se ou afasta. Então é aquela criança que diante do novo, ela vai ter aquela sensação assim de eu posso fazer algo com isso. Aí já tem aquela criança que diz assim, eu não quero lidar com isso e eu quero me afastar dessa situação. Então, meu pai voltou a trabalhar, eu não gostei disso, eu não estou me sentindo bem, eu não quero lidar com isso. E é aquela criança que tende a se afastar do que está acontecendo. Já tem outras crianças que não têm um problema em relação a isso. Elas não têm esse problema de se aproximar dessa mudança, de encarar esse novo, né? E aí, dentro de um quarto aspecto, a gente tem a adaptabilidade, que é muito parecido com isso que eu estou falando para vocês, desse terceiro de resposta inicial, né? Desse ajustamento a mudanças. É algo bem parecido, só que ela se diferencia porque aqui a gente está falando de um grau de tempo, de quem tem mais rapidez para se adaptar e que tem mais lentidão.
Então, não é só entender que tem criança que se afasta do novo e que tem criança que não tem problema com o novo. Trata-se da gente entender que ainda assim, dentro desse aspecto, existe um outro aspecto que é a criança que aceita essa mudança rapidamente e a criança que aceita essa mudança lentamente. Por que é importante, Daniela, a gente saber disso? Porque às vezes a gente quer impor nosso tempo para que a criança se adapte a qualquer mudança ou a alguma mudança, simplesmente porque você acha que ali é uma besteira e ela já teria que ter se adaptado, né? E tudo isso faz uma diferença na hora da convivência com a criança, na hora da criança se sentir respeitada, na hora da criança se sentir acolhida, dela sentir que existe ali uma atenção especial para ela. Se essa informação ela passa despercebida, como que você vai ter inclusive paciência para entender que faz parte do processo dessa criança se você desconhece, né? Por isso que é importante a gente avaliar esse aspecto também. Um outro aspecto que eu queria trazer aqui para vocês é sobre limite sensorial, que é exatamente a avaliação que a gente tem que fazer de como que essa criança reage à sensibilidade de estímulos, né? Então aqui eu vou dar um exemplo para vocês. Tem crianças que muitas vezes uma areia de praia incomoda, né? Já tem outras crianças que não, que pisa na areia e não tem problema nenhum. Já vi crianças muitas vezes tendo problemas inclusive para atividades agradáveis, como por exemplo um piquenique, porque tinha receio de pisar na grama, não gostava da sensação de pisar na grama. Já tem outras crianças que se você botar lá descalço, ela corre, passa o dia todo, vai brincar e não vai dizer nada com isso, né? E aí é muito interessante a gente perceber que cada criança tem o seu, né? Tem esse limiar que vai muitas vezes de uma reação muito sensível a algo e que outras vai ter uma sensação de menos sensibilidade, que aquilo não vai incomodar, né? E olha o quanto que é importante a gente perceber que existem realmente esses lugares em que a criança se encontra de isso eu não gosto, isso eu gosto. E eu falo isso porque quantas vezes eu percebi, né, pessoas, mães, pais ali, figuras de referências, forçando a criança a ter que lidar com aquilo que para ela era tão assim, muitas vezes aquela criança que tem uma sensibilidade muito, muito forte, né, que é muito sensível a esses estímulos, se essa criança ela é forçada porque o pai ou a mãe entende que ela tem que enfrentar que pisar na grama é a maior besteira do mundo e qual o problema dela pisar na grama, quando você tem esse olhar de não entender que faz parte ali de um jeito de ser da criança, fica tudo mais difícil. Mas aqui eu também não estou dizendo que uma vez que a criança não goste dessa sensação, ela tem que ser evitada. Não é isso, é exatamente o equilíbrio de se você conhece o jeito de ser de seu filho, você já sabe que aquilo incomoda, então é a hora que você vai dar um jeito de tornar aquilo mais agradável. Mas você vai tornar aquilo mais agradável tendo a consciência de que para a criança não é tão fácil. Quando você vai com essa consciência, as suas atitudes mudam e favorece muito a criança a conseguir lidar com aquilo, né? Então, o teu papel de referência é muito importante nisso, de a criança saber lidar, né, cada vez mais. Um sexto aspecto é qualidade do humor. E aí essa qualidade do humor, ela varia de crianças que são crianças que naturalmente, por um temperamento, ela é uma criança mais otimista. E sim, tem crianças que já nascem com um humor mais pessimista. E olha que interessante a gente saber disso, né? Olha o quão importante é a gente perceber que nem toda criança vai estar dando risada para qualquer coisa que você vai fazer. Claro que aquela criança que tem um humor mais fácil, né, de lidar, claro que aquilo ali vai te trazer menos desafio. Aquela criança que te dá um sorriso de graça ali, que você não precisa fazer muito esforço para perceber a felicidade naquela criança, para perceber que aquilo foi bom para ela, claro que isso vai te dar menos trabalho, vai ser menos desafiador. Mas aqui o que a gente está falando eu preciso conhecer o meu filho.
eu preciso entender e aceitar que existe ali uma pessoa que não necessariamente vai ser uma pessoa igual a que eu projetei, que não necessariamente vai ser o meu filho ideal. Mas aqui a gente está falando de um filho real, de uma criança que existe e que é uma pessoa diferente de você, né? E que assim como ela é uma pessoa diferente de você, ela precisa ter isso respeitado. E o que eu tô falando aqui é que muitas vezes vai acontecer de quando você percebe que seu filho é totalmente o oposto do que você é, ou então ele é totalmente o oposto do que você gostaria que ele fosse, né? Tudo isso implica na forma de como vocês vão lidar um com o outro, de como que vai ser essa relação, se ela vai ser saudável, se ela vai ser uma relação desgastante, porque sim, ela vai ser uma relação desgastante toda vez que você quiser tornar essa criança algo que ela não é. E não só vai ser desgastante, como vai ser você perder o potencial máximo daquela criança, né? Você perdeu o que ela poderia ser de melhor dentro da própria versão. E aí a gente passa por um outro aspecto que é intensidade de reação, né? De reações, que é de respostas a eventos. Essa intensidade vai desde as muito intensas a muito leve, né? O que isso quer dizer? Intensidade das reações tem muito a ver com aquela criança que quando acontece algo novo, é aquela criança que super mostra, né, uma reação àquilo que aconteceu. Já tem outra criança que, por mais que o evento seja algo que seria super grandioso e esperado que ela tivesse uma reação, é aquela criança que vai olhar para aquilo e não vai ter uma reação tão intensa quanto a outra, né? E aí, o que muitas vezes acontece? A gente precisa entender que não se trata de algo pessoal, do que a criança está querendo passar para o outro. Se trata realmente disso que ela leva com ela, né? Disso que ela já trouxe dentro dela. E aí, quando a gente fala dessa intensidade de reações, né, de respostas a evento, a gente pode até considerar muitas vezes que tem a ver, eu vou dar um exemplo para vocês. Digamos que uma criança esbarrou na outra, né? E aí ela esbarrou na outra e a criança começou a chorar e uma reação muito intensa àquilo. E uma outra criança que também foi esbarrada em um certo momento, só fez assim e continuou como se aquilo nada tivesse acontecido. Ela estava ali brincando, alguém topou nela, ela só olhou assim e continuou brincando. Já tem outras crianças, não. Que ela vai responder de uma forma intensa a uma reação, a um evento novo que acontece. Então, quando você já entende como que seu filho funciona, você consegue prevenir algumas situações, você consegue facilitar para que, por exemplo, o nível de tolerância da criança seja cada vez mais compreendido, que a forma como ela reage seja cada vez mais acolhida. E claro, o que eu estou querendo aqui dizer para vocês não é que uma vez que você identifica, não significa dizer que você não vai trabalhar para melhorar o outro lado. A gente só precisa entender que a gente está atrás aqui de perceber o que são os pontos que já existem, pegar esses pontos e reforçar os pontos fortes e olhar para os pontos fracos e perceber o que você pode fazer para tornar aqueles pontos fracos da criança algo que é um pouco mais forte, ou que pelo menos você vai estar desenvolvendo uma habilidade nela. Porque assim, quando a gente fala de personalidade, a gente encara que que vai ali existir o temperamento e o caráter da criança e aquilo que ela vai vivenciar com outras pessoas, né? A forma de interagir com o ambiente, com o meio, né? Com todo mundo. E aí, quando você junta isso e você tem a personalidade, né? Você entende que existe uma parte que não pode ser mudada e existe uma parte que sim, que pode ser aperfeiçoada. E aí é onde você entra, de tentar facilitar para que isso seja uma possibilidade da criança ganhar habilidade, né? Habilidade de vida e de relações interpessoais, por exemplo. E aí a gente vai colocar aqui um outro aspecto que eu acho até interessante a gente falar, que é sobre distração, né? Que é aquela disposição mesmo que a criança tem para distração. Então, digamos assim, eu já ouvi muitas vezes crianças serem rotuladas como crianças que possivelmente têm o TDAH, né, o déficit de atenção, simplesmente porque a criança se distrai, não foca.
porque a criança é muito agitada. Então, assim, eu já vi crianças naturalmente, de graça, ganhar rótulos, assim, diagnósticos que muitas vezes nem pode ser dado, né? Porque, por exemplo, quando a gente fala do TDAH, os diagnósticos eles não podem ser dados para crianças menores de 6 anos, né? E às vezes eu vejo, dependendo de como o adulto ali observa a criança, e aí ele vê que é uma criança que é mais ativa, né? Que é uma criança que não para, e aí já começa a descrever, encher de rótulos. Então, por isso que o conhecimento ele é bem-vindo nessa hora, né? De você entender que no próprio temperamento, dentro do aspecto do temperamento da criança, já vem uma predisposição para ela ser uma criança mais distraída ou menos distraída. Pelo menos com a facilidade de se distrair e com outras não. Então, assim, até existe uma ferramenta dentro da disciplina positiva que é você usar a distração e o redirecionamento para lidar com algumas situações da criança. Só que quando você conhece o seu filho e entende que, por exemplo, que ele tem uma facilidade para ser distraído, tudo bem. Mas quando você já identificou que ele tem uma dificuldade para ser distraído, aí você já percebe que é uma ferramenta que, por exemplo, não pode não ter um efeito muito bom, né? É aquela hora que você, às vezes, utiliza uma ferramenta e diz, isso aí não funciona porque comigo não funcionou. E às vezes não funciona justamente por esses detalhes de jeito de ser de cada criança, de temperamento de cada criança. Então, assim, quando você conhece, aí você já diz assim, não, eu não vou usar aqui a distração e o redirecionamento com meu filho, porque não funciona muito bem. Então eu vou usar aqui as escolhas limitadas, ou vou usar a ferramenta de perguntas curiosas. E aí você vai encontrando outras ferramentas. Por quê? Porque ali o teu processo de conhecer o teu filho já te mostra que aquela não vai ser tão eficaz, né? E aí, por último, um outro aspecto é a persistência, né, e nível de atenção, que tem muito a ver com isso que a gente falou, com esse outro aspecto de distração. Mas ele se difere porque assim, a gente vai desde as crianças que têm uma persistência e um alto nível de atenção para aquelas crianças que são as crianças que desistem facilmente e que não têm esse nível muito alto, né? Que na verdade vai ter um baixo nível de persistência, de atenção, de focar. Então eu já vi sim crianças que são assim, aquelas que às vezes diante de um desafio, ela prefere nem tentar. Ela não tem essa predisposição para estar ali aquele nível de considerar que ela tem esse alto nível a ponto dela ser persistente, ela ir até o final. E às vezes o que acontece? Você quer forçar a barra, né? Quer fazer a criança aprender alguns valores porque tem que ser persistente, tem que tentar sempre. E aí você corre esse risco, né, de não ser respeitoso. Você corre esse risco de atropelar muitas vezes o que para a criança é algo que ela não consegue mudar com tanta facilidade, né? E que tudo bem se ela conseguir mudar um aspecto ou outro, pelo menos que seja de uma forma saudável, né? Pelo menos que seja de uma forma consciente. Então, quando a gente fala de tudo isso sobre temperamento, olha o que a gente tem que levar em consideração. Que dentro de um mesmo lar tem várias pessoas convivendo com temperamentos diferentes. Né? Desde o pai ali com um temperamento, ou a mãe, ou uma companheira, ou um outro irmão. Então, assim, várias pessoas com temperamentos diferentes. Quanto mais vocês se conhecerem, mais vocês vão ter sucesso no ajuste de uma rotina, mais vocês vão ter sucesso na hora de combinar fazer algum combinado ou acordo dentro, por exemplo, de reuniões de família. Todas as outras ferramentas que a gente aprende aqui nos outros vídeos. Inclusive eu gravei um vídeo só reunindo algumas ferramentas para vocês conseguirem identificar melhor e saber o que pode usar dentro, né, desse universo de educar os filhos. Mas é isso, é muito importante a gente saber. Eu desenhei isso para vocês aqui, né, porque ele é uma atividade, inclusive, que a Jane Nelson coloca como sendo um exercíciozinho que você pode fazer. Como se fosse uma avaliação, né? Então aqui você pode fazer o seguinte, talvez você, tirando o print, você consiga, né, pegar anotadinho tudo direitinho. Se não, vocês podem me mandar no direct, que aí eu envio para vocês separadamente para que seja feito esse exercício e essa prática em casa, né, de avaliação. Então aqui você tá lá pensando e avaliando um pouco o jeito de ser do seu filho. E você vai
fazendo algumas marcações. Então, digamos aqui que eu estou avaliando o jeito de ser e temperamento do que eu observo da Áurea, minha filha, né? Então, o nível de atividade da Áurea é mais alto, é mais baixo, né? Eu diria que o dela, por mais que eu entendesse como sendo intermediário, existe mais um nível de ser mais alto do que baixo, certo? Você vai fazendo uma avaliação, você bota um pontinho mais para cá, mais para perto do que seria alto. Ritmo biológico. Ela é uma criança, né? Ela é uma filha que eu tenho mais previsibilidade, ela é mais previsível, ela é mais imprevisível, né? E aí você vai fazendo. Pra mim ela é imprevisível, tem dia que ela quer comer uma coisa, tem dia que ela quer comer outra. Tem dias que um horário para ela é mais agradável, no outro dia não é, então eu posso considerar como mais imprevisível. Aí resposta inicial, reação a algo novo. Né? Quando algo novo chega para ela, o que eu percebo? Ela é uma criança que ela tende a se afastar do que é novo. Ela precisa ali do espaço dela para fazer o reconhecimento, para ir no tempo dela e depois é que ela se aproxima disso, né? Adaptabilidade, ela se adapta mais fácil ou mais lentamente? Na minha opinião, é mais lentamente. E quando eu entendo isso, eu consigo respeitar muito mais, né? Eu até dei o exemplo, né, uma vez, numa última live que eu fiz aqui com vocês, de o quanto que, por exemplo, para minha filha, cantar parabéns para ela sempre foi um desafio. Ela nunca gostou da hora do parabéns. E olha como é interessante, porque assim, o parabéns ele é algo socialmente conhecido como um momento de felicidade, que você nem associa a momentos de choro, de negatividade, né, que socialmente é até esquisito você vivenciar isso. E por muito tempo eu precisei sim respeitar esse momento dela, de perceber que a adaptabilidade para algumas coisas é mais lenta, que tem essa coisa de ser imprevisível, de será se agora nesse parabéns aqui ela vai chorar, será se nesse outro ela não vai chorar? E aí tudo isso faz com que eu já vá conseguindo pegar as minhas ferramentas ali, percebendo o que eu posso modificar no ambiente, o que eu posso fazer, por exemplo, para na hora do parabéns ser mais tranquilo para ela, né, percebendo o que ela gosta, o que ela não gosta, porque ela já me verbalizou, né, que o que ela não gosta na hora do parabéns é aquela ideia de ser centro das atenções, de sentir vergonha. Então, eu entendendo isso e respeitando isso, o que eu vou fazendo? Eu vou tentando fazer com que ao mínimo possível ela sinta essa sensação de centro das atenções, de sentir vergonha. Ah, Daniele, mas se tu fizer assim, tu não vai estar ajudando ela a enfrentar. Pelo contrário, quando a gente respeita o jeito de ser da criança, a gente sim está lidando com o enfrentamento, mas é com um enfrentamento mais respeitoso no tempo da criança, porque se eu quiser dar resposta só socialmente, o que vai acontecer? Aí eu vou estar pensando mais nos adultos que estão no meu redor, do que no que a minha filha está sentindo ou o que eu poderia fazer enquanto mãe para tornar aquele processo para ela mais leve. Então isso é uma escolha de cada um, né? Eu faço essa escolha eu acho que ela enquanto criança, enquanto indivíduo que está se desenvolvendo, ela precisa mais dessa resposta que vem de mim, de acolhimento e segurança, do que os adultos que estão por perto, né? Do que os adultos que estão esperando algo que eu faça ou uma atitude que eu faria se eu estivesse no lugar dela, né? Então, quando a gente fica muito presa a isso, a gente perde essa oportunidade de olhar para nosso filho, para nossa criança e de respeitar, né? E aí, você pode fazer esse exercício, vai seguir nesse mesmo raciocínio de pegar todos os aspectos e ir avaliando. E aí, você pode aproveitar e fazer isso com um pincelzinho ou canetinha ou coleção de uma outra cor e você vai fazendo sobre o seu temperamento, para você entender. Então eu, Daniela, eu tenho um nível de atividade mais alto ou mais baixo? Eu até diria que eu teria a mesma dúvida quando eu pensei na da minha filha, e aí responderia que estaria mais para cá. Ritmo biológico, mais para cá, mais imprevisível. Resposta inicial, para mim, é aproximar-se. Olha que eu já me diferenciei dela aqui. Ela tá lá no de se afastar e eu tô no de me aproximar. Então, olha o risco que corre. Se eu não entender que nós somos diferentes nesse aspecto, olha o risco que corre de eu achar que quando ela se afasta é besteira e ela não precisaria fazer isso. Mas é besteira pra mim, pra ela é algo totalmente importante, levando em consideração o jeito dela de ser e o temperamento, né? Então, quando você tem essa possibilidade, adaptabilidade, pra mim é muito mais rápido.
Então, se eu me adapto muito rápido e eu exijo isso numa projeção da minha filha, eu vou ter um problema com ela. Eu vou ter um problema com ela porque se eu achar que o meu tempo aqui tem que prevalecer, aí eu não vou respeitar o tempo dela. E isso tudo, essa avaliação que se faz, né, de olhar para você, de olhar para ela, tudo isso interfere no desenvolvimento, num ambiente de acolhimento, de segurança, de se sentir amado, pertencente, importante, né, que é o que a gente entende dentro de tudo isso que eu converso com vocês como sendo um aspecto muito relevante, né, algo que a gente tem que parar e observar mesmo. Então, assim, hoje a gente falou sobre temperamento. Se ficou alguma dúvida para vocês, não tenham receio, botem lá no direct, nos comentários, dúvidas sobre o assunto. E, se possível, também façam como essas mães que me deram essa dica de falar sobre o temperamento dos filhos. Mandem as dúvidas de vocês, os temas que vocês gostariam de ver nos próximos vídeos, que a minha disposição está aqui para isso. Para tornar o caminho de vocês mais consciente, para tornar a relação com os filhos de vocês mais respeitosa. E a gente vai construindo isso juntos, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.